Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abra comigo Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14 ao verso de número 18. Você vai abrindo. Eu externo a minha gratidão a Deus por mais esse dia. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Enquanto eu agradeço a Deus, eu agradeço ao anjo dessa igreja, pastor Salvador, que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor, a sua casa, a sua família. Deus continue o abençoando. Na direção também deste trabalho, a nossa irmã Flávia e a Adriana, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Pastor Avilásio também, que nos fez essa oração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero trazer aqui um abraço também do meu pastor Jadir dos Passos, Assembleia de Deus do Missão em Franca. Eu trago um abraço também do projeto na qual nós lá em Franca lideramos, né, jovens pregadores. Eu faço questão também de agradecer a Deus pela oportunidade de estar ladeado de amigos. E quando eu falo amigos, é mais do que um amigo, é um irmão, Gabriel Borba. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, a sua esposa, minha cunhada de consideração. Que Deus te abençoe, claro. Eu falo que eu conheci os dois, né? E graças a Deus nós conseguimos casar pela misericórdia de Deus. E em breve agora falaram que era eu que eles querem casar agora. E eu estou recebendo essa mensagem de Deus aí, essa palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso de número 14 ao 18, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também e co-herdeiros em Cristo. Se é de certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E você pode se assentar dando um glória a Deus. O tecladista está por aqui? Acho que não. Se estiver por aí depois, se ele puder ajudar a gente aqui. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e o livro de Romanos é uma carta muito linda. O livro de Romanos é uma carta do Novo Testamento, pela qual nós vemos justificação pela fé redentora de Cristo e também as suas obras pelo Espírito Santo. Eu presto atenção sua, porque eu não quero demorar muito, mas quando nós olhamos para essa questão do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, em João capítulo de número 14, verso de número 17, Jesus disse que ele é o Consolador. João capítulo de número 16, verso de número 7, ele diz que ele é companheiro. João capítulo de número 26, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo esteve todo o tempo dentro da história. Se você olha, você vê que o Espírito Santo esteve em Gênesis, em outros livros da Bíblia. É tão interessante que o Espírito Santo no Antigo Testamento descia sobre reis, sacerdotes e profetas, juízes também descia. Agora, o que eu quero dizer para você é que uma boa notícia há no nosso meio. O Espírito Santo no Novo Testamento não decidiu só também descer nessas classes que operam também dentro da terra, mas o Espírito Santo decidiu morar no meu e no teu coração. O que eu acho interessante é que o Espírito Santo veio para nos consolar e nos dar a questão de que, independentemente de qualquer coisa que passamos, nós temos que entender que Ele é o Consolador. Eu preciso dizer essa palavra para você. Talvez você chegou aqui aflito e eu precisava liberar essa palavra. Se você chegou aflito, Ele é o Consolador. Se você chegou desamparado, Ele é o companheiro. E se você chegou aqui precisando de uma ajuda, eu tenho uma boa notícia. O Espírito Santo também é o nosso ajudador de todos os dias. Glória. Então nós entendemos que sem o Espírito Santo não dá para nós podermos ser guiados. Sem o Espírito Santo não dá para a gente poder caminhar. Porque se caminhamos sozinhos, estamos caminhando para um algo escuro ou um algo que vai nos trazer a perdição. Logo, existem muitas pessoas que neste exato momento estão pegando algumas bússolas nas suas mãos e estão querendo traçar alguns caminhos que, por mais que vão ou não, vão errar durante esse caminho. Algumas pessoas num culto como esse, agora domingo agora,
estão pegando algumas bússolas e indo para festas. Tem pessoas que estão errando a sua vida agora em vícios, errando a sua vida agora em prostituição. Mas eu tenho uma boa notícia para você que me ouve nessa noite, que independentemente de tudo, nós escolhemos a boa parte. Que boa parte é essa? Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Você pode levantar a mão que eu quero começar essa mensagem. Deus te trouxe aqui para te dizer para você que você está no melhor lugar, e esse lugar é a presença de Deus. Quando nós olhamos para isso, entendemos que Paulo dá uma característica. E que característica é essa? É que se nós estamos em Cristo, logo quem é guiado por Cristo, quem é guiado por Jesus, ele é filho de Deus. Ele destaca e dá a primeira característica no versículo de número 14 e versículo de número 15 do capítulo de número 8. Por que nós somos guiados? E ser filho não é apenas um título, ser filho também é ter intimidade com Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos, muitas das vezes nós achamos que somente apenas ser filho é um título, mas quando na verdade não é título. Na verdade, ser filho vai muito mais além do que um título. Ser filho é ter intimidade com o Pai. Porque eu estou falando com pessoas que talvez não sabem pregar bem, estou falando com pessoas que talvez não sabem louvar bem, estou pregando para pessoas que talvez muito menos sabem como é pregar. Mas eu quero dizer para você, independentemente disso tudo, estou pregando para pessoas que talvez não tenham tudo isso, mas que quando entra no seu próprio quarto, ele dobra o joelho e fala com Deus. Porque nunca foi sobre cargo, nunca foi sobre essas questões, sempre foi por ter intimidade com Deus. E eu preciso dizer isso a você: para de querer achar que ser filho é somente um título. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que além do título, Ele te considera como filho e está te perguntando: até quando você vai querer ficar sem orar? Até quando você vai querer ficar sem conversar comigo? Jesus está falando para você nessa noite a seguinte questão: volta para mim. Volte a orar, ore como você orava antes, clame como você orava antes, porque enquanto você ora a Deus, pode ter certeza disso, e eu quero liberar essa palavra profética ao seu coração, enquanto você tem intimidade com Deus, Deus trabalha por você. É por isso que ele disse isso, e quando nós falamos isso, nós entendemos que ser filho é totalmente, não somente um título, mas um relacionamento íntimo. Por quê? Porque o Espírito capacita a viver como filho, ter a mentalidade como filho e desfrutar a intimidade do Pai. Porque antes éramos escravos do medo, do pecado e da condenação. Do medo, porque a lei apontava para o próprio homem. Preste atenção nisso. E todas as vezes que a lei apontava para o homem se sentia envergonhado. E o que é isso? Todas as vezes que o homem se sentia envergonhado, só mostrava para o homem que aquilo ali era uma incapacidade dele se libertar do pecado. Mas sabe o que me chama a atenção? Paulo escreveu em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 7, que independentemente disso tudo, eu louvo a Deus por essa palavra. Ele é a paz que excede todo entendimento. E o que é isso, Luiz? Eu quero dizer para você que independentemente de qualquer coisa, nós não precisamos mais agora ser apontados pela lei, porque somos justificados por Jesus Cristo. Eu preciso lembrar isso aqui para você, é que nós temos uma paz que excede todo entendimento. A lei todo dia apontava para o homem e dizia para o homem: você pecou. Só que hoje não mais aponta. Por quê? Porque da mesma proporção que a lei aponta, existe um justificador que está todos os dias do nosso lado dizendo: eu te justifiquei, eu paguei o maior preço, eu estou do seu lado. E mais do que isso, não somente excede a paz de todo entendimento, mas Ele cuida do nosso coração e do nosso conhecimento. Por quê? Porque o nosso coração pode se ferir, e o nosso conhecimento, talvez a nossa mentalidade, qualquer hora pode passar por alguns distúrbios. Mas eu quero dizer, independentemente disso tudo, Ele rege a minha e a sua vida. Por que Cristo fez tudo isso? Nós somos também livres do pecado, porque a desobediência de Adão trouxe corrupção para a humanidade. A desobediência de Adão trouxe muitas consequências para a humanidade. Depois que Adão ele peca, agora a morte começa a reinar. Depois que Adão peca,
Agora a morte começa a passar e o pecado começa a reinar. Mas eu louvo a Deus porque o próprio Deus, quando viu tudo isso, Ele disse: nascerá um da semente da mulher, que pisará sobre a cabeça da serpente, e ela ferirá o calcanhar. Eu quero dizer isso, antes de tudo acontecer, Deus já sabia essa história, e já sabia que na cruz de um Calvário, Ele venceria o pecado, Ele venceria tudo, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós chegamos num tempo, e nós chegamos numa certa situação, que tem muitas pessoas que não oferecem a melhor adoração a Deus. Talvez nós chegamos aqui depois de um dia cansativo, não falo somente hoje, falo de toda semana. Nós chegamos aqui, talvez num dia tão cansativo, que nós falamos: será que nós vamos conseguir dar o nosso melhor a Deus? Mas eu quero dizer para você que Ele amou eu e você de uma tal maneira, que abriu os braços numa cruz do Calvário, porque Ele sabia que eu e você estaríamos aqui levantando a mão para Ele nessa noite. Ele pagou o maior preço para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ele rompeu um véu que impedia eu e você de entrar na presença, só para te falar para você que hoje você tem acesso a ela, o Espírito Santo que mora no meu e no teu coração. Ele livrou nós do pecado e da condenação, porque lá atrás nós estávamos fadados ao pecado. E o que é isso? Nós iríamos para um lago de fogo. Mas eu louvo a Jesus, porque Jesus pagou o maior preço. O meu e o teu pecado agora não pode mais ser acusado. Por quê? Porque o próprio Cristo na cruz do Calvário já pagou por todos eles. Cristo salvou a minha e a sua vida. Eu estou de Bíblia e já estou indo para dizer para você: Jesus venceu tudo isso e nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver o melhor de Deus. Eu te disse que somos filhos de Deus. O problema dos nossos últimos dias é que muitos estão dentro da presença de Deus, só que estão também olhando para a escravidão lá fora, dizendo assim: pastor Salvador, aqui está tão bom, só que lá fora estava tão melhor. Só que lá fora é ilusão, porque lá fora o diabo te trata como um animal. Aqui não, aqui Jesus te trata como um filho. Lá fora o diabo pisava em você, fazia o que quiser de você. Aqui não, Jesus te abraça e diz: sou contigo. O diabo lá atrás, lá fora, ele está fazendo com que muitas almas se percam. O diabo lá fora agora está fazendo com que pessoas morram na overdose, morram no vício do álcool, morram no vício da droga. Mas o próprio Deus, Ele te dá muito mais além do que isso. Ele te dá um título de filho. E se você é filho, você tem intimidade com Deus nessa noite. Se somos filhos, Jesus também não deixaria de também dizer que nós seríamos co-herdeiros com Ele. Ele é o herdeiro, mas Ele nos convidou a ser o próprio co-herdeiro com Ele. Porque a segunda característica de quem é guiado é que o próprio Espírito Santo testifica que nós somos heranças e co-herdeiros de Cristo. O dono da herança é Ele, mas Ele nos chamou. O que é isso? Entenda, somos co-herdeiros com Cristo, herdaremos um céu, herdaremos uma nova terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, passaremos pelas mesmas situações que Jesus passou. E deixa eu citar algumas coisas para você. Mateus capítulo de número 16, Ele disse para que nós pudéssemos tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e poder ir. E o que Ele disse? Se vocês quiserem vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém, Ele não obrigou a ninguém. Ele disse: se você quiser vir até a mim, pega a tua cruz e siga. Entendendo que a chamada, o evangelho, não é somente mar de rosas. Sabe por que não? Porque Jesus passou pelas mesmas coisas que nós vamos passar. Mateus capítulo de número 12, verso de número 24, ele foi acusado de expulsar os próprios demônios por nome de Beelzebu. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 27, versículo de número 30, ele foi cuspido na cara. Mateus número 27, versículo de número 35, ele foi crucificado. Eu estou dizendo para você que evangelho não é somente glória, evangelho também tem que passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. E às vezes por passar isso, nós muitas das vezes vemos hoje muitos que abandonaram a obra. Eu falo isso porque eu sou filho de missionária. Quantas das vezes não vi pessoas que estavam passando pela mesma situação, largaram a obra, porque não aguentaram. Agora eu vou dizer para você que está aqui nessa noite, se você aguentar tudo isso, Cristo dará um céu para que eu e você pudéssemos desfrutar dele.
Vou repetir isso porque sinto a presença de Deus aqui neste local. Se você passar por todas as aflições que Cristo passou, pode ter certeza, Deus, Jesus já separou um céu para mim e para você, para que nós pudéssemos morar lá, e nós vamos entrar lá. É por isso que ele disse em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22, dizendo: no mundo vocês serão odiados e passarão pelas mesmas coisas pelas mesmas coisas que eu passei. Nós vamos passar por tudo isso, mas para você que ficou até o final, para você que persistiu, eu tenho uma boa notícia. Estou encaminhando para o final agora. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Quando Jesus agora vai se apresentar a João, e João está se escrevendo as cartas, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao que vencer eu dar-lhe eu de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Preste atenção nisso. Adão esteve no Éden. Adão comeu da árvore do conhecimento, mas não comeu da árvore da vida. Agora, para quem vencer, Jesus está colocando uma árvore dentro do próprio céu e dizendo: pode vir comer, porque o que Adão não experimentou, a igreja experimentará naquele dia. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 11, ele continua escrevendo dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque ao que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que independentemente de qualquer coisa, você tem uma garantia. Perseverou, continuou, pregou o Evangelho, falou de Cristo. Naquele grande dia, você não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque Cristo Jesus estará do teu lado dizendo: vinde benditos de meu Pai, porque possuir um reino que está preparado. Deus está falando para você nessa noite: vale a pena passar por tudo que você está passando. Vale a pena sofrer as calúnias que nós passamos todos os dias. Vale a pena todas as vezes sermos apredejados pelo esse Evangelho. Mas eu quero dizer para você nessa noite: nós vivemos uma geração que eu precisava liberar isso. Já estou caminhando para o final, pastor. É que nós vivemos uma geração que está tão preocupada com holofotes, contudo, nós não devemos preocupar com fama, nós não devemos preocupar com isso, nós devemos preocupar com a nossa vida e com a nossa alma. Porque se Jesus te trazer hoje, se Jesus hoje te chamar para os céus, para onde vai a minha e a tua alma? Qual a tua garantia de sair daqui e morrer ali? Para onde vai a minha e a tua alma? Faça essa reflexão comigo agora. Para onde iríamos nós agora, se Jesus nos chamasse? Eu estou pregando para a gente aqui, está dizendo assim: mas a fofoca está sendo tanto contra a minha vida. Tua guerra não é contra o fofoqueiro, é com quem usa o fofoqueiro. A tua guerra não é contra o invejoso e nem contra o perseguidor, é contra quem usa eles. Sabe por quê? Houve um homem que perseguiu, e esse homem está escrevendo Romanos e dizendo: independentemente de tudo, eu conheci um lugar, eu conheci um caminho, e se eu conheci esse caminho, eu sei que fui transformado. Por mais que muitas das vezes algo na cabeça de Paulo devia dizer assim: você pecou, matou, perseguiu. Aí ele lembra sempre dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que independentemente de qualquer coisa, o Espírito testifica na tua vida dizendo: você é filho, você é alguém diferente. Porque a qualquer momento o diabo pode olhar para você e dizer assim: mas pecou, mas errou. Mas independentemente de tudo, o próprio Espírito Santo te testifica que independentemente disso tudo, você vai herdar um reino dos céus. Deixa eu caminhar. Apocalipse 2,17, ele diz assim, ó: ao que vencer eu darei maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Deixa eu te falar, Israel, eles comeram do maná. Israel comeu do maná. Israel provou o maná. Mas sabe o que é interessante, pastor? É interessante, pastor Salvador, que o próprio Jesus está dizendo que ele dará maná escondido. Que maná é esse que Israel não provou? Que maná é esse? É como se Deus desse o maná para Israel, mas deixasse a cereja do bolo para a igreja. E eu preciso dizer para você nessa noite: se você vencer, tem um maná te esperando lá em cima. Se você vencer, tem uma pedra com o teu novo nome lá em cima. Eu estou pregando Bíblia aqui para você nessa noite, meu irmão. Se você vencer, existe um céu que é onde o próprio arquiteto, que é o próprio Deus, Ele mesmo fez para mim e para você. Se você vencer, naquele dia, aquele teu parente que morreu em Cristo, você o verá na glória e o abraçará. Por quê? Porque Cristo Jesus está te falando: vença tudo, vença esse mundo.
Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 12. E ao que vencer, eu farei coluna no meu templo, do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. Não só também seremos, como que eu posso dizer, apresentados a este maná, mas nós andaremos tanto com Jesus, que nós seremos coluna no templo dele. É a mesma coisa de ser importante no reino de Deus. Apocalipse também diz que nós seremos alguém que vamos herdar e que vamos julgar as nações junto com Cristo. Eu tenho esse culto de missões para dizer para você que vale a pena passar por tudo que passamos. Vale a pena enfrentar as discórdias. Vale a pena enfrentar tudo para ganhar um céu. Eu preciso terminar essa mensagem agora dizendo para você que independentemente de qualquer coisa, sofra tudo, padeça tudo, viva aquilo que Cristo te deu, que é a cruz, carregue todo dia, mas que você deve entender que independentemente de qualquer coisa, há um céu que nos espera, há um céu que nós vamos chegar lá.